Jesus! Glória a Deus! Deus maravilhoso! Que bom é ver o povo de Deus unido. Amém, gente? Abra sua Bíblia junto comigo no livro de Lucas, capítulo 7. O versículo que iniciamos é o versículo 36. Este, dos cultos semanais, é o último culto desta semana, deste mês, ainda não, porque temos a vigília amanhã. Para quem está em casa, essa é a última sexta-feira do mês de dezembro. E eu quero abrir com vocês uma palavra que falou muito forte ao meu coração e durante todo o dia nós temos falado sobre ela. Lucas 7, versículo 36. Nós vamos falar hoje aqui da pecadora que ungiu os pés de Jesus. Amém, irmãos? Não é a mesma que estava na casa de Lázaro, a irmã que era a Maria, A Maria, a Marta e Lázaro, os 3 irmãos. Essa aqui, uma outra pecadora que também teve uma atitude semelhante à de Maria. Vamos fazer o seguinte, vamos ler ponto a ponto para a gente entender. Diz assim: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele aonde? E entrando aonde? Na casa de um fariseu, assentou-se à mesa. Primeira lição nós já temos no primeiro versículo. Jesus, ele nunca vai deixar ninguém a ver navios. Ele sempre está disposto a abençoar. Veja que os fariseus, desse período principalmente, eram os que mais perseguiam o seu ministério. O ministério de Jesus era perseguido por quem, irmãos? Pelos fariseus. E quem é que está convidando Jesus? Um fariseu. Então nós já conseguimos entender que esse fariseu está com segundas intenções. Se eu quero apedrejá-lo, por que eu vou levar ele para casa para comer? Não é verdade? Mas enfim, veja que bonito é. Jesus, ele está pronto para estar em qualquer lugar. Fala comigo assim: será que eu estou pronto para estar em qualquer lugar? Porque às vezes nós não estamos preparados para se assentar com aquele que está disposto a te trair. Não foi o que disse Jesus? Judas, o que você tem que fazer, faça de uma vez. Às vezes nós estamos nos assentando com pessoas que estão dispostas a nos trair, dispostas a nos fazer mal. Só que Jesus, com toda a sabedoria, o que ele faz, irmãos? Ele vai até a casa desse fariseu. Entenda, irmãos, a menor porta que aos seus olhos possa ser pequena, aos seus olhos, melhor dizendo, para o Senhor é uma porta grande. Porque aqui vai acontecer uma grande coisa. Até nos dias ruins para você, Deus pode fazer uma grande obra. Amém? Então, nunca despreze, nunca ache que Deus não pode fazer. Lembrando que Jesus chega e se assenta à mesa. Versículo 37, junto comigo. E eis que uma mulher da cidade, uma que era o quê, gente? Uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levantou um vaso de alabastro com unguento. Versículo 38, só a primeira parte a gente vai ler. E entrando por detrás dos seus pés, fazia o quê, irmão? Pronto, pare na vírgula, olha para o pastor. A Bíblia já deixa muito claro, uma pecadora. Sempre que você for encontrar esses adjetivos acerca de alguma pessoa, a Bíblia quer nos dar uma ênfase naquela questão. Então veja que Jesus, ele está neste local, onde nós sabemos que os fariseus, por sua vez, eles tinham o quê, irmão? Muito dinheiro. Eles eram chamados doutores da lei. Jesus está dentro da casa de um fariseu, que daqui a pouco nós vamos descobrir que o nome dele é Simão, e esta senhora, pecadora, já nós vamos descobrir, mas tudo indica pela leitura que ela tinha uma vida promíscua a ponto de prostituir-se, de vender o seu corpo por dinheiro. No entanto, que essa mulher, não sei se você vai se lembrar agora, mas lá no livro de Lucas, capítulo 2, a Bíblia nos ensina que Jesus fez o primeiro milagre. Qual foi o primeiro milagre? Alguém se lembra? Qual foi o primeiro milagre de Jesus, vivenciado por todas as pessoas? Lembram? A transformação de água em vinho. Vocês lembram que houve um momento que um rapaz, que é colocado o nome dele de Mestre Sala, vocês lembram lá do Lucas 2? O mestre Sala vai tirar o vinho e fala para o dono da festa: puxa, todos primeiramente tiram o bom vinho e deixam o pior para depois. Porém, você deixou o melhor por último, parabéns.
Veja que o melhor sempre está em quem? Em Jesus. O melhor sempre vai estar em Jesus. O que nós entendemos nisso? A festa dos fariseus era regada de muita ostentação. Não que Jesus ostentou, ele proveu. Amém, irmãos? Mas por que ele fala isso? Porque, irmãos, notoriamente, esse fariseu queria colocar Jesus numa saia justa. E queria encontrar algum defeito, alguma falha, algum erro em Jesus para poder incriminá-lo, para poder condená-lo. Será que às vezes nós não somos fariseus? Que a gente está tipo detetive 007 querendo encontrar um pecado no irmão? Será que às vezes nós não estamos falando, esse aqui faz isso, esse aqui faz aquilo? Às vezes somos assim. Diga misericórdia. Não devemos. Então, se estamos assim, devemos o mais rápido possível se arrepender e ir ao Senhor e ser perdoado. Eu tenho usado bastante desse versículo hoje. Põe na tela para mim, só na tela. Romanos 8:1. Romanos, capítulo 8, versículo 1 diz assim, leia comigo. Portanto, agora, nesse momento, a partir desse agora representa o presente. Nenhuma condenação há para os que estão. Quem está em Cristo, diga amém. Então, a partir do momento que você se coloca em Cristo, que você coloca a sua vida em Jesus, as condenações já não podem mais apontar o seu coração. E você já não pode carregar o fardo do pecado mais. Porque a partir daquele momento, o sangue de Jesus te lavou. Diga amém. Então, para a gente conseguir entender, quando nós vemos Jesus estando à mesa desse fariseu, e essa senhora, ela vai correndo buscar um vaso de alabastro. Eu até quero te fazer uma pergunta, eu estou aqui mesclando algumas coisas, para quem não tem um pouco de entendimento, vai lá e procura que você vai encontrar. A Bíblia fala que aquela senhora chamada Maria, quando Jesus estava na sua casa, ela pega um vaso de alabastro, igualzinho essa senhora aqui pecadora, e ela quebra, derrama todo o perfume que estava naquele vaso. Lembram disso? Quando ela toma essa atitude, a Bíblia fala que até um dos discípulos falaram assim, não façam isso, porque vale muito dinheiro. Então pensem comigo, essa pecadora vai para a sua casa, ela pega a coisa que mais valor tem na sua casa, que é um vaso cheio de unguento, um vaso de alabastro, e vai até Jesus. Entenda o que eu vou lhe falar, guarde esse entendimento. Às vezes, nós estamos tão longe de Jesus que nós não estamos percebendo que os pecadores querem Jesus, irmãos. Sabia disso? Nós estamos olhando para, esse aqui não quer nada com nada. Quem já pensou assim, ou pelo menos falou? Já pensou? Esse aqui não quer nada com nada. Gente, tem muitas pessoas que estão esperando eu e você acreditar. Porque o que vai acontecer aqui, Jesus vai libertar uma mulher do peso da consciência. A consciência mata muita gente, irmãos. Porque essa mulher tinha uma vida de pecado, e já vamos entender por quê. Vamos terminar o versículo de número 38. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhe-os com os cabelos de sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhe-os com unguento. Vamos pegar aqui um pouquinho dos costumes que eles tinham. Quando o fariseu, ou melhor, o judeu recebia alguém em sua casa, a primeira coisa que ele fazia para recepcionar quem estava chegando era preparar uma bacia para lavar os pés de quem estava chegando. Por quê? Eles andavam de calçado como o nosso. Qual que eram os calçados? Até a Bíblia fala chamando alparcas, são sandálias. Então eles chegavam com os pés todos empoeirados, sujos, né, da caminhada para chegar até ali, porque eles não tinham um carro 0 quilômetro na garagem, eles caminhavam a pé. Então, quando chegava em casa, como uma maneira de honrar a pessoa que está chegando, se lavava os pés. E uma pergunta que eu faço, Jesus está sentado na mesa ou está na porta esperando para lavar o pé? Está na mesa. Quer dizer, todos que estavam na casa foram lavados os pés. Mas Jesus, quando entrou, ninguém lavou. Quer dizer, estavam tentando colocar Jesus, ou melhor dizendo, excluir Jesus. Chamaram Jesus, mas deixaram Jesus de lado. Quem já se sentiu em festas assim? Excluído, jogado pelos cantos, mas Jesus não se importa com isso, ele tem um propósito. Quando ele então toma essa decisão, quando essa mulher toma essa decisão, diz a palavra que ela veio de forma sorrateira, ela veio pisando de fininho, até porque nessa festa as mulheres não participavam.
Era uma festa ali, era uma concentração de fariseus que estava tendo ali. Então, essa mulher chegando nessa festa, e outra coisa, falando que era uma pecadora, o que os fariseus eram? Apedrejadores. O que eles queriam fazer, irmãos? Eles iriam apedrejar essa mulher. Então ela vai até a sua casa e ela não pensa duas vezes, pega aquele vaso de alabastro e ela sabe que Jesus está na casa de Simão e ela vai entrando, irmãos, de maneira sorrateira, sem ninguém ver. Eu já tive quantas pessoas na igreja, e acredito que infelizmente vai acontecer muitas vezes ainda, pessoas que têm que vir à igreja escondido para que ninguém saiba. Nosso país é laico, né? Que diz a respeito que você pode buscar a Deus que você quiser, quando você quiser e no lugar que você quiser. Entendemos nós que existe um só, amém? O Senhor dos Senhores, só existe um Deus, não há outro. Mas, sabendo que nós temos liberdade, então nós poderíamos fazer o quê, irmão? Todas as igrejas que pregam o evangelho deveriam estar cheias de pessoas querendo fazer o quê, irmão? Fazer o que essa mulher fez, chorar aos pés de Jesus, mas infelizmente não é assim. Até temos relatos, por exemplo, nós nem conseguimos muitas vezes nem saber profundamente o que acontece em países totalmente fechados para o evangelho. Que a palavra chega lá e se alguém pregar a palavra, alguém abrir uma Bíblia, se alguém doar uma Bíblia, a pessoa pode ser decapitada em praça pública e todos vão aplaudir. Irmãos, quantos estão tendo que fazer isso hoje? A esposa que vem para a igreja escondida, marido, eu vou na casa da mãe, vem para a igreja buscar a Deus, porque ela tem que chegar até Jesus, mas ela tem que fazer o quê, irmão? Bem escondido para que ninguém veja. Por quê, pastor? Porque tem pessoas que ainda sofrem dentro de casa essas represárias, por conta do erro, por causa da religião. Eu acho que talvez esse ano de 2022, né, para quem assiste em 2022 essa mensagem ainda, eu acredito que foi o ano que eu mais falei de religiosidade. A religião não salva? Não salva ninguém. Apesar de que quando a gente fala, nós somos pessoas religiosas porque buscamos a Deus, porque vamos à igreja, somos religiosos no que diz respeito à nomenclatura, mas nós somos cristãos. O que é o cristão? Aquele que segue os passos e os ensinamentos de Cristo. Aqueles que são cristãos são aqueles que andam como Jesus andou. Então veja que Jesus, mesmo sendo excluído, vem uma senhora por detrás. Irmão, entenda, se ela veio por detrás, não sei como ela fez para chegar, mas ela passou, acredito que talvez de uma túnica, talvez escondida com algum tipo de turbante, e ela chega até o Senhor Jesus e ela não se identifica. Ela chega por trás dos pés de Jesus e ela viu o que ninguém viu. Sabe por que muitas vezes a gente não consegue interpretar o que Deus quer fazer com a gente? Porque a gente não vê o que Jesus quer que a gente faça. Porque nesse caso, irmãos, ninguém lavou os pés de Jesus. Sabe o que significa isso? Ninguém deu valia para a presença de Jesus. Você ama a presença de Deus? Então aplauda Jesus que Ele merece. Amém? Pastor, eu amo a presença de Jesus, então não despreze ela. Pastor, os dias são difíceis, estou cansado, estou com isso, estou com aquilo. Pastor, são tantos os problemas, são tantos problemas emocionais, mas não despreze, você está na casa dele. A Bíblia diz, não esteja apressado para tirar o pé da casa do Senhor. A gente está querendo correr, meu Deus, eu preciso, daqui a pouco está igual Chaves, Izaz, e não sei o que, a pessoa nem sabe o que faz mais, porque ela está tão apressada, ela vem tomar uma decisão que muitas vezes nós não estamos dispostos, porque para mim lavar os pés de Jesus é uma maneira de você pelo menos ter um mínimo de gratidão por aquilo que Ele é e o que representa para você. Diga graças a Deus. Então vamos poder recapitular. Então essa mulher está lavando os pés de Jesus com... Irmão, uma pessoa só chora, aliás, tem vários motivos, né? Mas vamos pensar em motivos óbvios. Primeiro motivo que faz uma pessoa chorar. Alguém bate, alguém te machuca, a pessoa chora, né? Mas tem um outro motivo que faz a pessoa chorar. Me ajudem, fale um aí que vocês já falaram. Tristeza, tem gente que faz a pessoa chorar de tristeza. O que mais? De alegria, tem gente que chora de alegria, que dá, eu não sei, eu nunca... Às vezes eu já chorei de alegria, né? Mas quem mais? O que mais que a gente pode falar quando uma pessoa chora?
de dor, né? Comentei também no começo. Mas tem mais uma coisa. Quando você se arrepende mesmo da tua alma, que vem lá do fundo, né, irmão? Não é do fundo da grota, é do fundo do coração. Lá do fundo do coração, o choro é livre. E dói, irmão. O choro do arrependimento é um choro tão desesperador, né? Alguém já chorou arrependido? Sinceridade, já chorou arrependido? De você chorar, de você não conseguir controlar, de você... Irmão, a Bíblia fala que ela lavou os pés com lágrimas. Entendo eu que era lágrima pra caramba. Para lavar um pé com lágrima, né? Era muitas lágrimas. Lembre-se, ela se apresentou para Jesus? Ela só queria fazer o quê, irmão? Fazer alguma coisa por Jesus. Ela só queria entregar um pouco dela para Jesus. Ela só queria ter o mínimo de contato com... Porque pense, irmão, que uma moça como ela, prostituta, que vendia sua vida por dinheiro, você acha que ela se sentia um lixo humano? E eu não estou desprezando ninguém que o faça, eu estou falando dela, tá? É essa senhora aqui. Porque a hora que ela chega até Jesus, ela faz o quê, irmão? Eu estou diante da santidade em vida. Estou diante do Deus vivo. E ela começa a olhar a sua santidade, a sua majestade, a sua grandeza. E ela então não consegue se segurar. Porque quando uma pessoa chega à presença de Deus de verdade, ela não se aguenta. Quando ela chega de verdade, de coração, não aquela oração com açúcar, Deus abençoe Jesus, amém. Ah, não, Jesus abençoa Deus, ah, também não. Não, peraí. Nós temos que chegar até o Senhor de coração, porque quando a gente chega até Jesus, quem já orou a oração da água com açúcar? Já orou a oração da água com açúcar? O que é a oração da água com açúcar? A oração da água com açúcar é aquela oração que você faz por desencargo de consciência. Mas tem aquela oração que é a oração da Ana, na frente do altar, que o pastor pensou, meu Deus, essa mulher está bêbada. Não. Ela está entregando a sua alma ao Senhor. Ela está derramando o seu espírito a Deus. Olha a diferença da oração. Amém? Então veja que na hora que ela chega até Jesus, nós conseguimos entender que essas lágrimas são do quê, gente? De arrependimento. Então as lágrimas de arrependimento são ruins ou são boas? São boas. São dolorosas para quem lembra do passado, mas ela está diante, ou seja, está à frente dela, o Senhor que pode apagar o seu passado e reconstruir uma nova história. Diga graças a Deus. Por isso agora, vamos partir para uma outra parte da mensagem. Versículo de número 38 ainda, né? A parte B do versículo. Regava-lhe os pés com as lágrimas e enxugava-lhes com o cabelo. Irmãs, na verdade assim, hoje peculiarmente, hoje nós estamos aqui só na irmandade. Só as irmãs, né? Tem eu, o irmão Cid e o irmão Gustavo aqui que estamos pouca telha, né, irmão? Os homens até que não ligam muito para isso. Mas a mulher tem um cuidado diferenciado com o cabelo, não é verdade? Irmãs, me ajudem agora, sim ou não? Minha esposa fala, eu não vou em qualquer cabeleireiro, porque senão eu vou me estragar meu cabelo. Né? Mas a mulher tem um cuidado. Irmãos, você já deve ter visto uma pessoa que tem essa prática de pecado de prostituição. Hoje em dia é tudo por internet, né? Tudo por internet, por zap, mas antigamente até falava, vai rodar a bolsinha? Não é assim que antigamente? Porque ela fazia o quê? Ficava nas ruas, nas esquinas, mostrando o corpo para que alguém quisesse comprar. Não era assim antigamente? Ainda há assim, tá, gente? Diminuiu muito por conta da internet. Mas continua o pecado até maior do que era outrora. Tá entendendo? Só que veja, irmão, que essa mulher, aparentemente, ela está coberta. Ela não está vindo diante do Senhor Jesus na nudez do pecado. Ela está vindo de coração quebrantado. Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia fala assim, ó. Eu não rejeito um coração quebrantado. Independente do tamanho do seu pecado. Ah, eu matei alguém. Se você se quebrantar de toda a tua alma, mas assim, de você sentir que é com você. É Deus que está me tocando agora mudou. Eu não quero mais esse pecado. Ele faz o teu pecado passar. E você pode levantar a tua cabeça, ainda que ninguém acredite em você. Você é redimido, livre do pecado pelo sangue de Cristo Jesus. Amém? Então veja que essa mulher, ela toma a primeira decisão do que, irmão? De se arrepender verdadeiramente. Segundo passo,
Ela usa dos seus cabelos, ela não tira a roupa para secar os cabelos de Jesus. Ela pega o seu cabelo, que é um dos ornamentos mais bonitos que a mulher tem. Sim ou não, gente? Sim. No entanto, que Deus fez com tanta perfeição que raramente você vê uma mulher calva. Rarissimamente. O homem fica calvo, mas a mulher não fica. Porque é algo que Deus fez para trazer uma beleza. Amém? Amém, Jesus? Então veja que essa mulher está se importando com a beleza do cabelo dela. Ou seja, em outrora a beleza dela ganhava dinheiro. Agora a beleza dela se humilha diante de Deus. Lindo, né? Que forte isso aqui, né, gente? Ela se humilha diante de Deus. Ela começa a secar. Irmão, um pé cheio de barro. O pé de Jesus era o pé de Jesus, né, irmão? Filho de Deus, mas também estava cheio de pó. E Jesus vai pedir daqui a pouco porque não lavaram o pé dele. Então o pé dele estava sujo. Sujo não de pecado, mas sujo de pó, como qualquer um pode andar. Aí ele chega, essa mulher lava com as lágrimas e o cabelo dela começa a secar o cabelo dela começa a secar os pés de Jesus, porque não tinha uma toalha, não tinha algo para ela fazer, ela não tira da roupa, ela pega o cabelo. Olha o que ela faz, ela se humilha diante de Deus. Olha a diferença de alguém que está disposto realmente a servir a Cristo. Eu não quero que a minha beleza apareça, eu quero que a minha nudez caia por terra para que Cristo apareça. Amém? Versículo de número ainda 38. Aí termina, ungia-lhes com unguento. O unguento, irmão, a unção era como se fosse um preparativo, né? E essa mulher, depois de lavar os pés de Jesus, ela derrama um perfuminho. Era tipo, olha eu fazendo merchan, né? É o expor pé, talquinho no pé. Olha o cuidado de uma pessoa que realmente está arrependida. Então eu pergunto para você, você já viu muita gente com lágrimas de crocodilo? Porque a lágrima de crocodilo cai só assim, ó. Do outro lado nem molha. Só molha um lado do olho, né? O esquerdo ou o direito. Não cai nada. Deixa eu fincar o dedo, ver se cai uma lágrima. Porque é lágrima de crocodilo. A pessoa só está fazendo o quê, irmão? Chamado hoje em dia fake news. Ela só quer mostrar que está triste. Ai, Senhor, que legal estar na tua presença. Quanta gente está assim? Que não é curada, que não é liberta, que não é transformada, porque não se arrepende de coração. Que quer ajuda, mas não se esforça para tal. Aí diz o versículo 39 agora, quando isso viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, ele falando na cabeça dele, dizendo, se esse homem fosse profeta, ele saberia bem quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois ela é uma. O que o Simão fala? Peguei Jesus. Se ele fosse de Deus de verdade, ele saberia que essa mulher é uma? Irmão, entenda que essa mulher pecadora, como que esse Simão fala com tanta propriedade que ela é pecadora? Porque se tinha uma coisa que eles eram bons em fazer, achar pecado, será que você não é assim? Será que nós não somos assim? Nós somos aptos a encontrar erros nos outros, mas tão difícil de encontrar os nossos próprios erros. Porque quando Maria vai até Jesus, ela pediu perdão, gente? Não, ela se humilhou. A diferença é que quem realmente quer Jesus não precisa de palavras para mudar, ela só precisa abrir o coração. Ela não precisa, ela está disposta a receber o que Jesus tem para dar. Ela não pede nada, ela só lava os pés de Jesus. Tem pessoas que ela não vai entender que o amor que ela tem vai livrar ela de muita coisa. Diga amém. Então diga comigo, eu preciso aprender a amar. Irmão, uma das coisas que eu tento de todo o meu coração, não falo isso da boca para fora, eu tento todo o tempo amar as pessoas. Até as pessoas que querem fazer mal para mim. Porque tem pessoa que você olha, você quer me fazer mal. É visível, tem gente que quer te passar a perna, não é verdade? Quer te ignorar, quer te colocar para baixo. Mas essa mulher, ela amou Jesus sem nenhuma troca. Jesus não deu nada para ela, para que ela então começasse a honrar o Senhor. Não tem gente assim? Se Deus me abençoar com isso, eu me batizo. Se Deus me fizer isso, eu faço aquilo. Não tem gente assim?
Ela fez alguma troca com Jesus? Ela simplesmente fez do coração. Eu vou viver para Jesus. Lindo, né? Agora o fariseu fala, mas peraí, se esse homem fosse de Deus de verdade, como ele diz que é, ele saberia que essa mulher é uma pecadora, porque todos que estavam ali sabiam que ela era uma pecadora. Ou seja, se todos sabiam, é porque ela estava sempre à mostra nas ruas para todos que estavam ali. Deu para entender? Jesus, algum momento, sai daqui, mulher pecadora. Não, Jesus é amor, irmão. Amém? Vamos ler o versículo de número 40? E respondendo Jesus disse-lhe, Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. E ele, dize a mestre, pergunta que eu faço para você. O Simão chama Jesus para a casa dele, com certeza com uma intenção contrária. Quando eu falo com certeza, não estou declarando que seja, mas tudo indica que sim. Mas quando você vê ele responder Jesus, ele faz o quê? Diga, mestre, não tem gente falsa assim, irmãos? Tem ou não tem gente falsa? Que ela olha na tua cara e fala, paz do Senhor, pastor, estou orando pelo Senhor, para o Senhor sumir daqui. Lá no coração, né? Não fala na cara. Ah, eu estou, esse pastor, glória a Deus, esse irmão, essa irmã, que bênção, né? Miserável. Lá no coração, Deus sonda o coração dos homens. Põe para mim, só para mim aqui, não precisa pôr na tela para as pessoas em casa. Jeremias 10, 17. Só quero ter certeza se é isso. Se não for, eu falo da boca. Jeremias 10, 17. Jeremias 10, 17. Jeremias 10. Não, estou errado. Jesus. Gente, eu não vou lembrar agora. Deixa isso para outra hora. Ajuda aí, veja para mim, Daniele. Meu Deus, Tico e o Teco fugiu agora. Espera aí, se encontre. Isso. Deus olha a intenção do coração. Se não está enganado, é 17, 10, 10, 17, alguma coisa do tipo. Ou 23, ou 33, ou 10. Perdoe a falha aí, mas acho que é isso aí. Deixa os universitários. 17, 10? Mas eu sei, eu acho que eu não sei. Isso, obrigado. Eu falei certo, você colocou errado, né? Eu sei, irmão. Deixa eu me redimir. Olha o que diz ali, põe na tela para quem está em casa também. Eu, o Senhor, esquadrinho, não a festa, não os preparativos, não a mesa, não a comida, não o abraço. Eu esquadrinho o coração. Irmão, vamos falar a verdade. Tem atitudes que te fazem compreender como está o coração, sim ou não? Tem atitudes que você fala, opa, esse coração não está perfeito diante de Deus. Você fala com a pessoa, você dá uma repreensão para a pessoa fecha a cara, irmão, cuidado que essa pessoa, o diabo está mancomunando o coração dela. A pessoa fecha a cara, não aceita a repreensão, não aceita a palavra, cuidado. Essa pessoa está pensando só em quem? Só nela mesmo. Cuidado. Por isso ele diz agora, voltando, Deus olha para onde? Para o coração. Versículo agora de número 41. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles como pagar, preste atenção, leia comigo, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Olha para o pastor, não leia o restante. Isso. Preste atenção. Jesus perguntou o quê? Ô Simão, deixa eu contar uma história para você. Vamos fazer de conta, vem aqui, Gustavo. Vamos fazer de conta que o irmão Sidney, o homem milionário, amém? O irmão Sidney, vem aqui perto do pastor, Gustavo, né? Gustavo é meu parceiro, né, Gustavo? Homem de Deus. Batizado, né, irmão? Homem do Senhor Jesus, faz a obra do Senhor. Vamos dizer que eu, era o devedor de 500 dinheiros. Vem mais perto do pastor, não fique com medo, não. E você era o devedor de 50 dinheiros, tá? Olhando fisicamente para a história, os dois têm culpa no cartório. Sim ou não? Hoje em dia as pessoas não falam muito, mas antigamente falava muito de cartório, porque todas as dívidas iam em cartório, né? Lembra que era o cartório que ia atrás do devedor? O que está acontecendo aqui? Jesus chama a atenção e fala assim, olha,
estes dois estavam devendo. Só que o dono do dinheiro sabia que os dois não tinham condições de pagar. Você consegue entender o que Jesus quer dizer com isso? Ah, peguei vocês, né? Jesus está dizendo, eu vou pagar a tua conta, porque eu sei que o dinheiro que você tem não paga o que você deve. Aí a pergunta é, Jesus perguntou, qual deles foi mais amado? A dívida? Vamos aplaudir Jesus, irmão. Vocês estão perdendo para pequenininha. É pequenininha, né? Aplaude com vontade. Isso, aplauda mesmo, isso. Sabe por que eu falo para vocês? Porque a dívida maior, notoriamente, vai ser um perdão maior. Vai ou não vai? Eu, por exemplo, em outro tempo sem Jesus, antes de conhecer o Senhor, eu era um adúltero, eu era um drogado, eu era um lascivo, eu era uma pessoa maldosa, que mentia, que enganava, passava a perna, enrolava todo mundo, enrolava a mim mesmo. Eu era uma pessoa amargosa, amargurada, triste, perdida, largada para as traças. Mas o Gustavo, ele foi batizado faz pouco tempo. Quantos anos você está, Gustavo? 14. 14 anos. Você acha que o pecado dele em proporção era maior que o meu? Não, pastor, você já roubou, já matou, já fez tanta coisa errada? Não, pastor, o pecado dele é menor. Só que o que Jesus está querendo dizer? Não interessa o tamanho do pecado. O mesmo sangue lava o que deve 500 ou o que deve 50. Todos nós temos direito de perdão, seja um grande pecado ou um pequeno pecado. Entenda, nossa, pastor, mas nossa, cresceu com Jesus no pecado. A raiz da carne humana já nos pende ao pecado. Era uma dívida pequenininha, mas não tinha dinheiro no mundo que ele ganhasse para pagar essa dívida. Deu para entender? Bate aqui, Gustavo. É nóis, irmão. Amém? Quando eu digo isso, para a gente conseguir entender que quando Jesus pergunta, quem foi mais amado? Aí, notoriamente, aquele que... Irmão, porque quando você olha para o passado e fala, meu Deus do céu, misericórdia, se não fosse a graça, eu estava perdido. Já algumas pessoas se acham, não, eu não era uma pessoa muito ruim, não. Né? Já mudei quase 10%. Você entendeu a brincadeira aqui, né? O trocadilho. Mudei 10%, quando você conhece Jesus, você muda 100%. É outra visão, é outro pensamento, é outra maneira de viver. Aí a resposta, o fariseu responde, versículo de número 43. E Simão respondendo disse, tem um para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse, julgaste? Já percebeu que tem pessoa que ela consegue fazer justiça? A pessoa tem palavra para tudo? Porque o fariseu faz o quê? Não, você respondeu? Resposta certa. Quem mais foi perdoado? Aquele que devia mais. Os dois foram perdoados, mas o que devia mais teve um valor maior a ser pago, que foi pago mesmo sem ele ter condições. Então Jesus fala, você julgou bem. Quer dizer, nós conseguimos julgar aquilo que os outros devem, conseguimos julgar até o que o outro é perdoado. Se não fosse Deus na vida daquele irmão, meu Deus! Mas não conseguimos olhar para dentro desse coração. Deu para entender? Por isso que nós temos que aprender a olhar para quem? Para Jesus. Versículo de número 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu essa mulher? Entrei na tua casa, por favor, leia comigo, e não me deste águas, mas esta, vamos bem forte, regou-me. Deu para entender? Lembra do comecinho da mensagem que eu falei, daqui a pouco você vai entender? Quando Jesus entrou, Simão tratou Jesus como Jesus? Tratou ele com reverência? Tratou ele com amor? Pergunta, o fariseu tinha palavra? Tinha ou não tinha? Ele tinha palavra. Ele tinha entendimento? Ele tinha entendimento. Chega a chamar Jesus mestre, mestre, né? Mestre. Só que a Bíblia fala, irmãos, que Jesus está mostrando para ele, o que, irmão? Jesus está abrindo o coração dele. Jesus está mostrando que está escondido. Dizendo assim, tu fala que ela é pecadora. Porém, você não percebe que quando eu entrei na tua casa, sabendo o costume não era esse? Pela palavra não era isso que tinha que ser feito? Por que não acatou? Porque é mais fácil usar a palavra para condenar os outros do que para poder
se autocondenar. Como assim, pastor? A Bíblia diz que o homem deve examinar-se a si mesmo. Nossa, você viu o que ele fez? Pode ser você amanhã, diga misericórdia. Então não temos que estar olhando, ai pastor, olha essa pessoa, não muda, mas Jesus tem uma obra nessa vida e ele vai mudar, cedo ou tarde, ela vai mudar. Um encontro com Jesus muda tudo. Por isso que agora ele fala, você lembra? Quando eu entrei na tua casa, você me fez pouco caso, você me desprezou. Quando você disse naquele culto, chorando, uma lágrima caiu aqui, né? Ah, Senhor, eu vou ler a Bíblia todos os dias. Jesus olha do céu e faz assim, ó. Sabe o meme do WhatsApp? Né? Senhor, eu vou todo dia, eu vou para a igreja, eu vou buscar pela minha família. Jesus fala para ele, lembra que você falou que você ia fazer? Não é você que guarda a palavra? Por que você não lavou meus pés? Essa mulher que você está condenando, ela está fazendo o que você não faz. Ela está lavando os meus pés. Continuando, aí ele diz, e enxugou com o seu cabelo, 45. Não me deste ósculo, preste atenção que eu vou te falar. Era um hábito do judeu dar um beijo no irmão judeu no rosto. Por favor, no rosto. Vou falar de novo, no rosto. Era um ósculo santo, era um cumprimento de amor entre os irmãos. Sem nenhuma maldade, sem nenhuma indecência, era algo que o judeu fazia e faz até hoje. Só que a Bíblia diz, irmãos, quando eu entrei na tua casa, você só me mandou entrar como um qualquer, como um criado, como um servo, mas essa mulher está beijando o meu pé. Só para você entender, nessas reuniões dos judeus, a irmãzinha, quando vê se o irmão dava um beijo no rosto, era só os irmãos que faziam isso. Mas o irmão Jesus que entrou, Jesus era judeu? O irmão no judaísmo, né, vamos dizer assim, Jesus entrou, não foi beijado. Mas essa pecadora que você condena, ela beija os meus pés. Sabe o que eu consigo entender? Essa mulher se humilhou. Os que se humilham aos meus pés, ao seu tempo, serão exaltados. Quem se humilha diante de Deus, cresce. Fala amém, gente. Cadê a fé de vocês? Quem se humilha diante de Deus, cresce. E às vezes você vai ser humilhado e cuspido e maltratado. Pastor, eu não nasci para isso. Não, nós não nascemos. Nós nascemos para estar aos pés de Jesus. E custe o que custar, nós temos que nos manter ali. Que o lugar mais alto que alguém pode chegar diante de Deus é aos pés do Senhor. Amém? Quando você começa a ficar grandão, né? Eu já sei disso aí, eu já conheço isso, já sei essa história. Você está começando a se tornar um fariseu. Versículo de número 46, vamos juntos? Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com... Olha, você não pegou o óleo da unção, mas ela pegou um perfume e derramou sobre o meu pé. Olha que coisa linda. Terminamos? Vamos lá? Por isso te digo que os seus muitos pecados... Pergunta que eu faço... Ela tinha o quê, irmão? Uma dívida de 500 dinheiros. Era grande o pecado dela. Aliás, era grande a multidão de pecados, no plural. Ela tinha muitos pecados. Ela tinha uma vida realmente promíscua, uma vida realmente errônea. Só que o que Jesus fala? Vamos junto? Por isso te digo que seus muitos pecados são perdoados. Porque ela fez o quê? Muito amor. Mas aquele a quem pouco é perdoado é porque pouco... Pergunta, irmão, se Simão amasse Jesus de coração, porque o Simão, de certa forma, estava querendo se converter. Ele estava trazendo Jesus para onde? Para perto da casa dele. Tem pessoas que querem estar perto, né, perto de Jesus, mas não querem se converter por completo. Tem gente que está perto, mas não se converte. Não muda. Continua sendo a mesma pessoa, às vezes até pior do que era. Porque agora você lê que a Bíblia diz assim, os muitos pecados foram perdoados porque ela teve muito o quê, gente? Muito amor. Então entendemos nós, Jesus respondeu, quem muito ama, muito é perdoado. Quanto mais você amar Jesus, quanto mais você ama Cristo, multidões dos seus pecados são perdoados.
Amor da onde, gente? Que Deus conhece a intenção dele. O que é verdadeiro, ele está vendo. Ele está realmente olhando para o teu coração. Terminamos agora, por favor, leia comigo. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa? Lembra que eu falei? Essa cerimônia de fariseus tinha a intenção de colocar Jesus numa saia justa, ou para ver se o que ele tinha era melhor do que o que eles tinham. Porque tem gente assim. Eu vou na igreja hoje para ver se eu sinto alguma coisa. Vou ver se acontece alguma coisa. Tem gente assim, irmãos. E glória a Deus que tem gente querendo Jesus, ainda que seja por uma cura, ainda que seja por um milagre, ainda que seja por uma libertação. Porque vem até Jesus, e quem vem até Jesus nunca voltará vazio. Porque todo que vem a mim jamais será lançado fora. Diga graças a Deus. Por isso terminamos. Leia por favor bem alto. A tua fé te salvou, vai em paz. Simão escutou isso? Algum dos fariseus escutou isso da boca de Jesus diretamente? Não, eles não escutaram. Eles ouviram a moça pecadora escutar. Vai, mulher, porque tua grande fé, o teu grande amor te salvou. Pergunta, ela saiu liberta? Ela saiu curada? O passado dela acabou? Sim. Porque nessa hora ela foi lavada em Cristo Jesus. Dias depois, tempos depois, Jesus crucificado, o seu sangue lavou a vida dessa mulher. Porque ela não voltou para casa, ai, eu não consigo largar do cigarro, ai, eu não consigo largar da bebida, ai, eu não consigo parar com isso, ai, eu não consigo parar. Não, ela voltou para casa como uma mulher salva, ou seja, ela deixou a vida de erro. Olha que diferença. Querer Jesus somente em casa não adianta, você tem que mudar, você tem que tomar uma decisão. Amém, Jesus? Porque ela foi para casa de que jeito, irmão? Em paz. Quer uma coisa melhor do que você ter uma vida de paz? Quer coisa melhor do que ter paz, irmão? Irmão, ela teve paz. Coisa que muitas vezes nós não temos. Por quê? Porque estamos nos sentindo, coloca para nós Romanos 8:1. Romanos 8:1. Leia lá. Portanto, a partir de quando? A partir de agora, nenhuma condenação há. Quem está com Cristo não tem mais condenação. Quem está com Cristo, pastor, eu já desci as águas, eu me batizei, agora não há mais condenação para mim. Agora, falem o que quiser. Quem lembra da música do Fernandes Lima? Fale. Aliás, desde que fale de mim o que quiser, nada pode me deter, nem abalar minha fé. Eu estou ligado em Jesus de Nazaré. Fale, mas olha como ele era. Era, bem dito, era, não sou. Hoje eu sou de Jesus. Não tem mais condenação. Mas aqueles que estão postergando isso, continuam com a ponta do diabo assim, ó, apontando para ele assim, ó, você fez, você é assim, você é assado. Jesus disse, venha, se humilha, e essa condenação vai acabar. Vamos aplaudir Jesus. Amados de casa, foi uma alegria estar com vocês aqui nesse culto, e peço também a Deus que no ano de 2023 nós possamos estar unidos. Eu espero que essa palavra tenha trazido cura, libertação e salvação para você. Deus te abençoe, um forte abraço.